pessoal, estamos aí, né? Começando a nossa live Tarô e Autoconhecimento pela Salos Terapias Integrativas e Curso. Para quem não me conhece, eu sou Ciene Coppola, eu sou taróloga, terapeuta integrativa, sou psicóloga e consultora de empresas. É um prazer estar com vocês agora aqui nessa live, onde a gente vai falar desse lado do tarô que às vezes não é muito levado em consideração, não é mesmo? Hoje a gente vai falar de como o tarô pode ser uma ferramenta incrível para o autoconhecimento. Às vezes, quando a gente fala de tarô, né, geralmente as pessoas sempre levam para aquele lado da adivinhação, para aquele lado de tentar encontrar, né, o futuro nas cartas. Sim, é possível encontrar o futuro nas cartas. O tarô é um oráculo, né? Mas, além disso, ele também é uma ferramenta que tem um potencial muito grande para a gente encontrar respostas sobre nós mesmos. Por quê? Porque existem, né, formas de você chegar até o autoconhecimento, existem vários caminhos, né? E um deles é uma técnica de projeção, que a gente chama de projeção. Muitas vezes o ser humano, ele projeta as suas coisas interiores em objetos do lado de fora, em pessoas, em situações, enfim. É um mecanismo mental, né, que nós temos. E muitas vezes essa projeção, ela pode ser feita sim através do tarô. E é nessa conexão entre o interior e o exterior que a projeção faz, que nós podemos entender, né, muitas coisas sobre o nosso interior. O tarô, ele tem uma história, né? Na verdade, uma história que poucos conhecem, porque ela é um pouquinho nebulosa mesmo. Ele veio, segundo os estudos, lá do Antigo Egito, né? Nasceu lá. Mas, obviamente, ele ganhou força depois que ele foi para a Europa. E aí ele começou a ser difundido como um sistema, né, oracular. E aí ele foi se expandindo e ganhou o mundo, né? O tarô, ele é uma ferramenta que é composta do baralho dos arcanos maiores e os arcanos menores. De um modo geral, os arcanos maiores já são suficientes para que você possa fazer leituras e jogos, né? E a gente aqui vai falar só dos arcanos maiores. Bom, mas eu gostaria também que vocês que estão aí me dissessem, né? Em algum momento vocês já pensaram no tarô como essa ferramenta de autoconhecimento? Responde aí para mim, como é que é isso para vocês? Vocês chegaram em algum momento a ter essa percepção ou nunca passou pela mente de vocês? Eu não estou vendo as respostas, né? Mas vamos seguir em frente. Aquilo que eu estou falando, né, não é uma novidade, eu sei, mas já não foi colocado dessa forma, né, em alguns momentos. Na maioria das vezes, como eu disse, o tarô é visto apenas como uma ferramenta oracular. A Inês disse que sim, que já pensou sobre isso. Obrigada, Inês, pela resposta. E é isso mesmo, né? Quem convive mais de perto com o tarô percebe esse potencial que o tarô tem, né? E dentro dos trabalhos que eu faço, dos cursos que eu ministro de tarô,
eu sempre gosto de levar o tarô para essa vertente. Por quê? Porque ele fica muito mais rico, ele fica muito mais envolvente, o potencial dele se mostra de uma forma mais clara. E aí, não adianta a gente só pensar em jogar o tarô para prever coisas ou situações, porque assim a gente está aproveitando muito pouco do tarô. O importante é a gente pensar no tarô como uma ferramenta de ajuda, uma ferramenta que nos traz possibilidades maiores para a gente até trabalhar em nós questões internas, para gerenciar melhor a nossa vida, para tomar decisões de uma maneira mais profunda, né? Com reflexões mais profundas. E tudo isso você pode contar com a ajuda do tarô, tá? E aí a gente também pode ter nele um instrumento para um desenvolvimento pessoal. Eu vou falar ainda hoje, né, de como que a gente pode fazer isso. Cada um na sua casa, cada um no seu dia a dia. Como é que você vai desenvolver com o tarô essa relação para te ajudar a ter esse desenvolvimento pessoal? A gente vai comentar sobre isso aqui, ok? Então, a gente vai falar hoje com a ajuda, né, do tarô de Marcelle, tá? Que é o tarô mais clássico, mais antigo, e que nos ajuda a ter uma percepção melhor em relação às nuances dos seus simbolismos. Mas eu queria que vocês pensassem comigo. Primeiro, vamos tentar entender o que é esse tal autoconhecimento, né? Porque a gente fala tanto autoconhecimento, mas o que é isso? Eu defino o autoconhecimento como uma tentativa, um processo que a gente leva, né, na vida de se conhecer mais, de perceber mais quem somos, quais são as nossas fragilidades, as nossas forças, de perceber mais por que reagimos de uma forma ou de outra perante situações da vida e principalmente entendendo mais quem somos, praticando esse autoconhecimento, nós podemos nos tornar pessoas melhores e podemos também reagir melhor diante de situações na vida. Então é um processo valioso, importante, que deve ser feito e praticado por todos, tá? E como eu disse no início, existem várias formas de você trabalhar esse autoconhecimento. O tarô é uma ferramenta que nos ajuda nesse processo. Então, por exemplo, quando eu penso no tarô, eu vou pensar a partir de uma referência interna. E aí eu quero fazer um exercício aqui com vocês. Olhem para esta carta, é o louco, né? E aí, pensem, o que significa o louco? A grosso modo, a definição dele tem a ver com liberdade, né? O louco é aquele ser que está caminhando, solto, com a mochilinha na mão, ali pequenininha, né? E ele vai livre pela vida, sem lenço, sem documento. E aí eu botaria aqui para vocês a seguinte questão em relação ao louco. Como é para vocês a liberdade? Vocês se sentem livres na vida? Como é que vocês encaram esse sentimento na vida de vocês? Se alguém quiser comentar alguma coisa, seria interessante. Vai enriquecer aqui a nossa live, né? Pensa nisso. Qual é a sua relação com a liberdade no seu viver, no seu dia a dia? Você acha que você desfruta de uma liberdade de fato? Você acha que você pode botar sua mochilinha nas costas e sair andando por aí como o louco faz? Descobrindo coisas, descobrindo lugares, vivendo novas experiências, né? Como é que é isso? Diga para mim, como é que você encara essa liberdade para você? Estou aguardando as respostas. Inês disse que sim. Fala mais um pouquinho, Inês. Como é que você vivencia essa liberdade?
Essa é uma das formas da gente praticar o autoconhecimento. É entendendo através, né, do significado central da carta, como é que a gente lida com isso. E aí é um convite que o tarot faz. Pensem agora na sua relação com a liberdade. E aí vocês poderão trabalhar esse autoconhecimento em vocês. Quem se sente livre? Inês disse que pode ir aonde quiser. Ótimo, Inês. Isso é liberdade, com certeza. E será que há limitações? Aí eu já avançaria um pouco mais, né? Será que existem algumas limitações que te impedem de viver isso? De ir aonde quiser? Eu sei que aqui a gente pode ir aprofundando isso e ir trabalhando uma série de fatores, né? Por exemplo, a Inês disse que hoje em dia nada prende ela. Perfeito, Inês, é isso mesmo. Mas vamos pensar, né, que em alguns momentos na vida ou em algumas situações, algumas pessoas podem não ter essa mesma relação com a liberdade, podem não se sentir tão livres, né? E esse momento de interação com o tarô vai trazer esse autoconhecimento. E é bom a gente refletir quais são as limitações que impedem que eu seja livre. E aí você vai pautar lá, né? Quais são as limitações. Por exemplo, pode ser que você viva uma restrição financeira, né? Que te impede de ter liberdade para fazer o que você quer, na hora que você quer. E essa restrição, ela é uma situação que precisa ser mudada, que precisa ser trabalhada, né, em você. Então, o tarô vai te ajudar a refletir sobre isso, tá? Porque a partir desse lugar de lidar, né, no meu exemplo aqui, com a questão da liberdade, você vai buscar em você o que te prende, né? Quais são as limitações que te impedem de ter essa liberdade na vida? E aí você vai descobrir coisas que às vezes você nem tinha se dado conta, né? Então é um momento ali de autoconhecimento e de percepção e também de tomada de decisão. Porque quando a gente percebe existe uma restrição, existe uma limitação à minha liberdade, por exemplo, eu vou estar buscando como superar isso. Se há uma limitação real, como por exemplo ter, né, restrições financeiras, eu vou estar pensando, por que eu tenho essas restrições financeiras? Como eu posso fazer para mudar isso, melhorar isso e aí ir em busca de uma melhor situação? A Fátima disse que liberdade é um estado de consciência. Concordo, Fátima, concordo. E aí é o momento em que a gente vai ressignificar dentro da gente esse sentimento de liberdade que o nosso louco está nos sugerindo, né? Pensar a respeito. Será que eu tenho dentro de mim esse estado de consciência? Ele está realmente amadurecido? Ele está realmente trabalhado em mim? E aí, se eu disser não tenho esse estado de consciência, também é a hora de você parar e pensar, mas como eu posso trabalhar isso? Como eu vou realmente mudar essa situação e buscar em mim esse estado de consciência, onde eu sei que eu sou livre, né? Porque às vezes as restrições dessa liberdade, elas estão em outros setores, que não só no financeiro. Muitas vezes elas estão na limitação de algumas crenças que a gente coloca para nós, né? Algumas crenças que nos diz, por exemplo, que eu tenho que ficar apegado, às vezes, a um lugar, a uma situação, a um contexto familiar, né? E por conta disso eu deixo de viver algumas coisas que eu gostaria. Então, se essa é a sua restrição, também é um momento de autoconhecimento importante que você olhe para isso e procure trabalhar como superar essas limitações, essas restrições que te impedem de ter essa liberdade, de entrar nesse estado de consciência. Então, depende também da fase da vida, né? E aí, por aí vai, né? Vocês estão vendo que a partir apenas de uma cartinha,
a gente pode seguir, né, rumos e rumos e rumos desse autoconhecimento e encontrar respostas muito importantes para a nossa vida. Então o tarô, ele é essa ferramenta poderosa que te ajuda a caminhar mais nesse sentido, ok? Bom, e agora eu queria fazer também um exercício, né? Onde eu vou pegar aqui uma carta aleatória. Eu vou tirar uma carta do dia, tá? Esse é um exercício que vocês podem fazer em casa, que vocês podem trabalhar vocês, com vocês mesmos, né? Que não depende de eu estar aqui fazendo a leitura da carta, né? Mas você pode praticar o autoconhecimento com o tarô na sua casa. Você vai embaralhar as cartas, tá? Você pode cortá-las em 3 montinhos, 1, 2, e aí eu junto de forma aleatória, né? E aí eu vou deixar minhas cartinhas viradas, tá? Isso eu posso fazer, por exemplo, de manhã, ao acordar. Levanto, escovo meu dente, dou aquela pausa, né? Para me organizar. E aí depois eu pego o meu tarô. E aí eu vou lá e pego uma cartinha para trabalhar esse aspecto que vai ser mostrado no tarô naquele dia. Então, eu tirei aqui uma cartinha aleatória. Vamos ver? Aqui estamos com a carta da Justiça. Bom, é claro que é preciso também conhecer um pouquinho o significado da carta da Justiça para ficar mais fácil você fazer essa leitura. Mas a gente também tem que contar com a nossa intuição. Então aqui, quando vocês olham, vamos treinar a intuição. Quando vocês olham para a carta, o que vem à mente de vocês? Escreve aí para mim, para eu poder ver como é que tá para vocês a percepção da carta. O que vem para vocês nessa carta? Tem uma mulher sentada, né, segurando a balança da justiça e uma espada na mão. O que ela transmite para vocês? Qual é a sensação, a percepção? Coloca aí para mim, é para eu poder saber o que vocês estão percebendo. Estou aguardando as respostas, vamos lá. A justiça traz que percepção para você? Inês disse que é equilíbrio. Beleza? Quem mais? Quem mais pode trazer aí para mim o que está se percebendo, sentindo ao olhar para essa carta? Bom, enquanto as respostas não chegam, vamos falar do equilíbrio que a Inês sentiu. Equilíbrio em quê? Né? Equilíbrio é uma palavra muito ampla, mas que nesse momento, quando você olha de manhã, né, você acordou para fazer o exercício, e aí você olha para a carta e vem para você essa questão equilíbrio. Aí é o momento de você pensar, nesse dia, como eu posso trabalhar a questão do equilíbrio em mim? E aí, claro, a justiça vai te ajudar um pouquinho no sentido de você sentir. Eu posso melhorar o equilíbrio? Será que o meu equilíbrio está legal? Quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando de várias coisas, né? Mas vamos pegar ele dentro do contexto do autoconhecimento. Eu vou me referir mais ao equilíbrio emocional, né? Então, será que eu consigo ter equilíbrio no meu dia a dia? E você também vai se perguntar, como que eu posso melhorar isso ainda mais nesse dia em que eu estou tirando essa carta? E aí você faz um trato com você, né? Fátima disse que equilíbrio entre espada e coração, feminino e masculino, sombra e luz. E isso, muito bem, são os aspectos, né, que todos nós temos e que a gente tem que procurar sempre ali equilibrar.
Mas primeiro se pergunte, como está o seu equilíbrio? Como você o percebe? Você está legal no seu equilíbrio? Você sente que você sai do seu equilíbrio, às vezes por uma situação pequena, uma situação, sabe, minúscula no seu cotidiano, e você perde esse equilíbrio, ele não está estável, ele está, né, bastante tumultuado. E aí é o momento de você perceber como que eu posso trabalhar os aspectos opostos em mim para encontrar mais equilíbrio. E aí é o momento de fazer o trato do dia, né? Você está fazendo o exercício de tirada do tarô todo dia, e aí nesse dia saiu a justiça. Faça esse trato com você. Como é que eu hoje posso melhorar o meu equilíbrio? E aí você vai pensar, bom, às vezes, estou dando um exemplo, né? Existe uma pessoa na sua vida que tira o teu equilíbrio com facilidade, né? E aí você vai pensar, de que maneira que eu hoje vou lidar com essa pessoa de forma a não perder o meu equilíbrio? E aí você pode fazer um trato. Por exemplo, quando ela falar, eu vou ficar atenta, ouvindo, respirando. Eu vou cuidar para que o que ela disser não atinja direto o meu coração. Eu vou respirar e acolher aquilo que ela está me dando, da sua fala, né? Da sua comunicação, mas eu não vou tomar isso como uma coisa tão pessoal, como uma coisa tão, assim, a ponto de atingir o meu coração. Eu vou, né, acolher aquilo e tentar respirar no sentido de devolver de uma forma equilibrada. Isso é um trato que você está fazendo com você. Você pensou de manhã naquele momento ali e você aprumou, programou a sua mente para ter uma reação diferente daquela que você costuma ter no dia a dia com aquela pessoa. Então, isso já está ajudando você a ser uma pessoa melhor. Já está ajudando você a buscar esse autoconhecimento e, a partir disso, melhorar as suas reações na vida. É fácil? Não estou dizendo que é. Até porque essa carta diz isso também, né? A carta da justiça é aquele equilíbrio que é um equilíbrio que a gente consegue a duras penas, sabe? Não é um equilíbrio normal e natural, sabe? É um equilíbrio que você tem que se forçar a ter. Essa é a justiça. E isso é legal também, né? Por quê? Porque você vai pensar que fazendo esse exercício e se permitindo vivenciar esse trato, você está se autoeducando para ter reações melhores perante as situações e as pessoas. Então isso também promove um desenvolvimento. Não é aquele desenvolvimento tão saudável e tão fluido que a gente tem quando a gente está equilibrada mesmo, legal, bacana ali, né? Mas é também uma forma de você buscar o melhor caminho para não se desequilibrar com facilidade. Porque tem dias que às vezes a gente se desequilibra, né? A gente tem aquele escorregãozinho na casca de banana de se sentir assim mais fragilizada, de sentir que a gente está ali, sabe, balançando, às vezes num momento de TPM, ou numa fase da vida em que você não está muito bem, aí o equilíbrio fica mais precário, não é verdade? Mas a gente tem que procurar se trabalhar, né? E o tarô pode te ajudar nisso. Então aqui, 2 exemplos, né? Com a carta do louco e com a carta da justiça. E o convite de que vocês pratiquem isso. Experimenta uma semana, abrir o seu tarô e tirar uma cartinha e trabalhar essa cartinha no autoconhecimento, né? Aqui eu tirei outra. O Sol. Nossa, o Sol é uma carta muito linda, né? O próprio nome já diz, é uma carta que traz luz, luminosidade,
E de que forma você pode buscar se tornar uma pessoa mais solar? Essa é a pergunta que você tem que fazer nesse dia que saiu o sol, né? Como é que você vai buscar isso? O que pode te deixar mais solar? Que cuidados você pode ter com você para elevar a sua energia? Que cuidados você pode ter com você para se tornar uma pessoa que irradie luz para os outros, para você mesmo e para os outros? Esse autoconhecimento nos leva, como eu disse no início, a sermos um pouco melhor, né? E aí, com isso, a gente também traz um pouco mais de coisas boas para as pessoas que convivem conosco, certo? Pausa para a aguinha. Eu agora quero deixar vocês à vontade para fazerem uma pergunta, né, que eu possa esclarecer dentro dessa técnica do tarô, né? E o autoconhecimento. O que vocês aí estão matutando, pensando? O que vocês gostariam de saber mais sobre isso? Uma perguntinha, estou aguardando. Enquanto as perguntas não vêm, ou estão sendo escritas, eu queria já deixar aqui para vocês uma dica, né? O tarô, ele é uma ferramenta que muitas vezes a gente precisa mergulhar de forma mais profunda no entendimento, né? No estudo da simbologia dos arcanos, do que eles significam e também como trabalhar os jogos, né? E aí eu convido vocês a conhecerem o curso da Salos de Tarô, tá? Depois eu vou deixar o link aí para vocês e quem tiver interesse pode acessar pelo link e conhecer a nossa plataforma de cursos e estudar um pouco mais, né, sobre o tarô. Cadê as perguntas? Voltando. Quem quer saber mais alguma coisa, me conte. Ainda não chegaram as perguntas, ninguém está com dúvida. Eu vou agora passar para vocês um outro exercício. Vamos lá. Esse exercício você pode fazer ao dormir, tá? Seria assim, olha, você pega o seu tarô, como eu disse, embaralha, divide ele em 3 partes e junta. Depois, você abre ele e aí na hora que você vai dormir, você tira uma cartinha. Não olha que carta é essa, tá bom? Deixa ela viradinha. E aí você vai colocar ela embaixo do seu travesseiro e dormir normalmente, ter um sono, né? Bacana. De manhã, quando você acordar, você vai virar esta carta e vai pronunciar 3 palavras que a carta traz para você. Palavras que vêm à sua mente, é desse jeito mesmo, sabe? É trabalhando a projeção, né? Aqui nós temos a carta da Imperatriz. Que palavras eu tenho quando eu olho para essa carta? Eu vejo força, eu vejo poder, autoridade, eu vejo uma mulher empoderada, né? E é isso que a Imperatriz é, tá? Essas 3 palavras, que na verdade foi 2 palavras e uma expressão, né? Elas vão ficar ali no meu dia. À noite, quando eu retorno, eu vou pegar o meu caderninho, e aí é outra sugestão que eu faço, construa um diário do tarô. Você tem um lugarzinho para você registrar as coisas
os sentimentos e as emoções que o tarot trouxe para você. E aí, você vai escrever nesse seu diário quais foram as palavras que vieram, qual foi a carta que saiu, né? Você vai colocar ali. E à noite, quando você voltar, você vai sentar e vai pensar: como foi o meu dia? Em que momentos a imperatriz surgiu? Em que momentos eu tive que trabalhar essas questões de força, poder, da mulher empoderada, né? Pensa no dia a dia mesmo, naquele dia ali, como que você viveu essas questões? E aí registra no seu diário. O registro é seu, da forma que você achar melhor, né? Coloque tudo ali. No dia seguinte, se você quiser, você pode fazer a mesma coisa com outra carta. Você pode, inclusive, passar um tempo, 7 dias, uma semana, né? Pode passar 14 dias fazendo esse tipo de estudo com o tarô. Você vai a cada noite tirar a sua cartinha, não vai virar, vai deixar ela assim, vai colocar ela embaixo do travesseiro. E, quem sabe, até vão surgir nos sonhos. É sério, surge mesmo. Quando a gente faz essa técnica, a gente entra dentro do nosso subconsciente e, inclusive, pode até trazer esse tipo de questão para um sonho. Que a nossa mente vai dormir pensando naquilo, né? Aí ela acaba gerando, às vezes, ali um sonho. E nesse sonho, você, de repente, vai ter ali uma relação com aquela carta, com o significado dela. Vão surgir, às vezes, situações no seu sonho que vão trazer para você um ponto de reflexão. E aí, no dia seguinte, quando você acorda e que você vai virar a carta, você vai pensar nas 3 palavrinhas que ela te traz na cabeça, na sua mente, que surgiram ali, vai anotar no seu diário e vai viver aquele dia, e ao final do dia você vai no diário escrever: eu fui imperatriz hoje? É uma pergunta que você pode se fazer, né? Eu realmente trabalhei em mim a minha força interior, ou eu me senti fraca o dia inteiro? E aí você vai pensar. Essas reflexões é que vão fazer com que você amplie o seu autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente leva a vida de uma forma assim tão, né? Acorda, toma café, vai fazer as coisas, né? Passa o dia, a gente não se olha, não é mesmo? Passa o dia, a gente não para se sentir, nem para se perceber. E aí a gente vai levando a vida dia após dia sem ter essa conexão interna, né? Então o convite é: pega o seu tarô e trabalha. Vamos lá. Você pode fazer isso cada dia um pouquinho e ampliar essa percepção interna, ampliar mais esse autoconhecimento. E cada vez que você se conhece um pouco mais, o que vai acontecer? Me diz. Agora eu quero que vocês respondam. Se você trabalhar o autoconhecimento, o que vai acontecer com você? Você já parou para pensar? Coloca aí para mim a resposta. O que virá se você trabalhar em você o autoconhecimento? Não me deixem no vácuo, hein? Estou aguardando as respostas. Bota aí. A Inês disse que é um bom exercício. E aí, Inês, o que vem para você, na sua percepção, que vai acontecer com você se você trabalhar o autoconhecimento? Bota aí, gente, a resposta. Estou aguardando. Vamos, meu povo, se manifestem. O que virá se você trabalhar em você o autoconhecimento? Nada? Nada de novo vai acontecer? O autoconhecimento nos conecta à fonte primordial. Legal, querida, muito obrigado pela sua participação. É isso mesmo.
quanto mais a gente se conhece, melhor, né? Porque se conhecer é se conectar com essa fonte interna. Se conhecer é desbloquear, às vezes, situações nossas que estão ali atrapalhando o nosso melhor viver. E aí, como a Inês diz, a gente vai viver de forma melhor, né? A gente vai aumentar a nossa conexão, a nossa intuição, como a Fátima Pinel diz. E tudo isso vai nos ajudar a viver melhor, a ter o nosso dia a dia melhor, a crescer mais, até na área profissional, nos relacionamentos. Porque, sabe, sem o autoconhecimento é como se a gente vivesse numa sala escura, né? A gente vai andando e não vai sabendo aonde está, e vai esbarrando, e vai batendo, e vai se machucando, e vai... Nossa, né? É difícil caminhar no escuro, não é mesmo? Mas quando a gente começa a botar uma luzinha ali para a gente se orientar, vai ficando melhor. E essa luzinha é o autoconhecimento, né? Que vai chegando ali. E o tarô é a nossa lanterna. Pode ser a nossa lanterna. Ele não é a única ferramenta de autoconhecimento, vocês sabem, né? Existem outros, como por exemplo a psicoterapia. Existem outros, como o despertar espiritual em algumas situações. Tudo contribui para o autoconhecimento. Mas aqui eu estou falando dessa ferramenta, né? Então, eu estou levando, claro, o poder que ela tem para te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Então, para rever aqui, só para a gente já ir pensando na finalização da nossa live, a Inês falou também de amadurecimento. Isso mesmo, Inês, é isso mesmo. Com autoconhecimento a gente amadurece, a gente vai solidificando dentro da gente pontos positivos, né? Vai perdendo um pouco, às vezes, aquelas situações em que a gente não sabia como lidar, não sabia como falar, não sabia... A gente vai perdendo os medos, a insegurança. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se fortalece, amadurecendo e se fortalecendo, né? O autoconhecimento é muito importante. E aí, já para ir quase finalizando aqui, né, a nossa live, eu queria de novo voltar a dizer, gente, quem quer conhecer o tarô um pouco mais, pode acessar a plataforma da Salos, tá? Eu não vou conseguir colocar aqui, sabe por quê? Enfim, né? Eu deixei o link em outro lugar que não está aqui no computador, no celular. Olha que terror, né? A gente faz uma live para tentar divulgar um pouco mais o trabalho, né, das Salos, e eu não trouxe o link. Olha, meu Deus. Só eu mesma, né? Esqueci, gente, esqueci. Tudo bem. Vocês podem depois me passar um direct, né? E aí eu coloco lá o link do curso, tá? Mas vamos lá. Eu queria também dizer para vocês que a Salos, ela promove cursos, né? E além do tarô, a gente também tem curso de Reiki, a gente tem curso de massagem biodinâmica, a gente tem cursos voltados, né, para as terapias integrativas. Então a gente tem curso de terapia floral, de Feng Shui, tá? Tudo isso a gente trabalha nas salas e mais algumas coisas. Então, tendo interesse, querendo aprofundar o conhecimento de vocês, me passa um direct, que eu coloco lá todo esse conteúdo, né, que a gente trabalha pelas salas, ok? E em breve, Fátima nos traz: o autoconhecimento nos conecta à força primordial que rege todo o cosmos. Muito bem, é isso mesmo. Falando de força primordial, me veio aqui, né? Será que a gente encontra essa força primordial apenas trabalhando o nosso corpo? É uma
perguntinha, né, que eu quero que vocês amadureçam aí. Porque quando a gente fala de força, a gente também está pensando, né, na força do vigor físico. Mas quando a gente fala de força primordial, a gente está falando de uma essência maior, né? E essa essência maior, eu diria, vamos pensar na árvore, né? Como é que a árvore se conecta com essa força primordial? Ela tem lá as raízes que retiram os nutrientes do solo, ela recebe o sol, né? A água, e ela faz toda a elaboração dela para se fixar na terra, né? Quanto ela vai crescendo, mais ela vai se fixando, porque as raízes vão crescendo em profundidade, assim como ela cresce para o alto, não é isso? E quando a gente pensa na força primordial do ser humano, a gente tem que pensar nesses dois eixos. Nós somos daqui, da Terra, né? Estamos nesse momento na Terra e aí nós precisamos enraizar. E o que é esse enraizamento? É criar força interior. É ter o quê? Aquele pezinho no chão de uma maneira que a gente consegue se sentir segura, né? Fortalecida internamente. Mas para isso a gente também precisa do que está em cima, né? Essa luz que no caso da árvore vem do sol, né? Vem do vento. Em nós ela tem a ver com o nosso lado mais espiritualizado, não é mesmo? Quando a gente se conecta, a gente vai mais fundo nessa ligação com o cosmos, que para cada um pode ser de uma forma diferente. Eu não estou falando aqui de religião, né? Estou falando de espiritualidade, mas quando a gente trata o autoconhecimento, e o tarô é uma ferramenta também para isso, porque ele é uma jornada de autoconhecimento, e a cada carta vai trazendo uma nuance, e nos leva também a essa amplitude, né? Da gente perceber que a gente pode sim, com a força do amor, né? Como bem disse a Fátima aqui, nos tornarmos uma pessoa mais enraizada e ao mesmo tempo mais, né, evoluída. Porque a árvore faz isso, né? Conforme ela cresce, ela enraiza. Conforme ela sobe, aumenta, mais ela vai fundo nas suas raízes para se fortalecer. E o autoconhecimento é né? Esse processo, esse caminho que nos leva a ampliar mais nosso fortalecimento interno e a nossa conexão com o cosmos, na nossa elevação espiritual, tá? E aí, gente, foi um prazer estar com vocês. Eu quero encerrar aqui. Antes, primeiro, perguntar de novo. Alguém tem alguma questão? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer dizer alguma coisa? Fátima fala que a força é interior. Sim, a Inês, né? A Inês fala que a força é interior. Sim, com certeza, Inês. Com certeza. Nada a perguntar? Então agora eu caminho para finalizar a nossa live. Foi um prazer estar com vocês. Volto a dizer, vou deixar o link do curso de tarô da Salos lá no direct, para aqueles que me perguntarem, tá bom? Agradeço a participação de todas, né? Realmente, obrigada, Inês, vai fazer o exercício, que ótimo. E aí agora eu quero finalizar, gente, com, né, um momentinho ali de introspecção. Se possível, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, respirassem fundo, soltassem o ar devagar, né? Vamos fazer uma conexãozinha nesse momento, cada um com cada um, né? Vamos parar para sentir como estamos, vamos perceber a nossa respiração. E eu quero finalizar trabalhando um mantra com vocês, tá? E aí, de olhinhos fechados, respirando mais calmamente, repitam comigo mentalmente.
Eu confio na sabedoria que habita em mim. Eu acolho cada passo do meu caminho. Repitam mentalmente. Acolho cada passo do meu caminho com amor e consciência. Que a luz da verdade ilumine o meu olhar e que a força do amor guie as minhas escolhas. E aqui eu encerro, mais uma vez agradecendo a participação de todos. E até a próxima. Falem comigo no direct, que eu deixo lá os dados do curso e acompanhem, né, o perfil da Salos para mais novidades. Tem muita coisa vindo por aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e obrigado pela participação de todos. Tchau! Beijo, Inês. Obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Fátima. Obrigada, Fátima Pinel. Obrigada, Rosane Fortini. Obrigada a todos que vieram, né? Realmente foi muito legal ter vocês aqui. Bye, bye.